Pois é, galera, por mais que todo mundo tivesse empolgado, por mais que, vamos dizer assim, a direita brasileira, um pouco da direita até americana, estivesse, Milei já ganhou, ele veio, como é que é, ele é libertado, carajo! A realidade se impôs, e a realidade não é bonita, a realidade não é legal. Vamos falar aqui sobre o resultado das eleições argentinas, o impacto que isso vai ter na política brasileira, que o impacto não será pequeno, e os erros cometidos por ambos os lados nessas eleições. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, olha só. Daqui 2 semanas vem o congresso do MBL, tá? Já passou de 2.000 ingressos vendidos, um sucesso. E se você quiser fazer parte, já se inscreve aqui na nossa lista de espera, mbl.org.br/VC no Congresso, tá? Aí, se entrar no site agora, você vai achar ingresso, mas eventualmente pode acabar e o pessoal tirar do ar. Então também faça sua inscrição, porque se é de outro estado também, tiver com dificuldade, vem pra cá, eu te aguardo. Pois bem, amigos, vamos lá. Eu vou ser bem direto aqui, né? Tá aí na tela os resultados das eleições do primeiro turno na Argentina, tá? O Sérgio Massa, que é o candidato do peronismo, do kirchnerismo, é o candidato da continuidade, que é o candidato de esquerda, que é uma espécie de ministro da Fazenda lá, ele liderou com coisa de 35%, 36%, depois veio o Milei com 30%, depois veio a Bullrich com 23%, e ali para baixo tem um peronista, que se diz mais peronista do que o próprio Sérgio Massa, com 7%, e uma comuna com 2%, 3%. Tá? Os resultados estão na tela, eu tô falando que eu tava de cabeça vendo até ontem. O resultado mostra o senhor Sérgio Massa, que é continuidade do Fernandes, continuidade do atual governo, como o grande vencedor do processo, tá? E eu explico por quê. Como vocês estão vendo aí na tela, esses são os resultados da prévia comparado com a eleição de agora. Nas prévias, foi um regaço do Milei, tá? O fenômeno Milei fez muito voto, impressionou todo mundo e criou um clima, para muita gente, de já ganhou dentro da campanha do Milei. Isso também precipitou, por parte dos aliados do Fernandes, dos aliados da esquerda argentina, especialmente o Brasil, uma campanha internacional, inclusive de financiamento, e aquela matéria do Estadão não mentia quando falou disso, de envio de recursos para que eles torrassem agora na campanha. E foi o que o senhor Sérgio Massa fez. Tá? Não só utilizando a máquina do peronismo, do kirchnerismo, mas também utilizando dinheiro público, uma campanha de corte de impostos das mais diversas, mudança de discurso falando inclusive em privatização, lançou uma campanha falando em peronismo do século XXI, e especialmente uma campanha falando basicamente que o Milei era o Bolsonaro. Ele virou o jogo, e foi uma virada de jogo bem impressionante. O que eu vou mostrar agora para vocês é um vídeo de campanha recente soltado 2 dias antes das eleições lá. Veja só o teor. Este hombre dice ser un patriota, pero odia a todos en su país. Este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena. Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional. Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor. Este hombre no es quien crees. En Brasil, este hombre fue elegido, y fue una pesadilla. Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques. Argentina, decime qué se siente. A campanha, que é uma campanha de medo, de terror, ela tem um objetivo óbvio. Ela quer falar o seguinte: olha, entre o certo e o incerto, fique conosco. Nós vamos dar um jeito de melhorar a vida na Argentina. Logo, eles colocaram a inflação para mais de 100 pontos percentuais. Estão colocando a Argentina numa situação de descalabro, não só fiscal, mas um descalabro social. A Argentina está numa situação horrenda. E aí eles pintam e criam esse climão, criam esse monstro em cima de uma falácia. E qual é a falácia? A falácia de que o Milei é um bolsonarista. Tá? Mas o fato é, só para encerrar a parte do Sérgio Massa, o Sérgio Massa vai como favorito pro segundo turno, até porque os 2 candidatos que ficaram em 4º e 5º lugares são candidatos que vai ter a migração de voto mais óbvia possível para ele, tá? Um de 7% e outro de 2 para 3%. Isso já coloca ele com pelo menos 44 pontos percentuais no segundo turno, numa estimativa muito simples, tá? A disputa vai ficar com a terceira colocada. Mas vamos falar agora do Milei, tá? O Milei, ele parte
de certos pressupostos que parecem muito com a eleição do Bolsonaro de 2018. E o primeiro é a ideia de que a Argentina, a política de redes sociais e o discurso de direita, como chegou no Brasil, ele é novo demais na Argentina. Então parece que o que a gente está vendo na Argentina é uma repetição do que a gente viu no Brasil em 2015, 2016. Uns discursos tipo, você é um comunista, se você é um comunista não fale comigo, sei lá, viva a liberdade, né? É só tirar o Estado da frente que tudo tá resolvido. Que é um discurso que a gente viu, que é um discurso engraçado, propagandístico, mas pueril. É um discurso que fundamentou o surgimento de um não só antipetismo, mas um anticomunismo no Brasil muito forte, fundamentou a criação da figura do Bolsonaro, baseado na ideia de que alguém que fala estas verdades é muito forte, e por ser muito forte, essa pessoa vai chegar lá e vai fazer acontecer. E quando vê, essa pessoa se depara com o mundo real, e o mundo real não é feito de memes, de bravatas e de chavões. E aí, na hora de governar, não consegue entregar. É muito parecido com o que aconteceu com o próprio Trump, ainda que ele tenha tido muito mais entregas do que o Bolsonaro, e em certa medida o que ocorre, por exemplo, com a Meloni lá na Itália, que só fica lá, família, Deus, não sei o que, blá 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 blá, e no final do dia, imigração em massa, o país dela lá, não sei o que fazer, né? Essa é a real. No caso específico do Milei, acho que se ele vence algo nesse sentido, vai acontecer. Mas o que acontece? Ele vem de uma escola de pensamento, que é um libertarianismo anarcocapitalista, que não tem nada a ver com o bolsonarismo. O bolsonarismo é filho do patrimonialismo militar brasileiro. Ele tem uma mentalidade de um militar patrimonialista, um cara que botou toda a família no serviço público e depois em eleições faz aquela lógica de vou pegar tudo que eu posso pra mim, vou lotar os gabinetes da maior maneira possível, não vou entregar muita coisa, vou fazer rachadinha. Essa é a lógica dele, a lógica de um cara patrimonialista. O Milei vem de outra escola. O Milei existiu no setor privado, tanto do ponto de vista acadêmico, e ele tem produção acadêmica ligada às teses que ele defende, enquanto, por exemplo, ele trabalhou no HSBC, ele chegou a parar no board do HSBC, ou seja, ele tem currículo. Depois se tornou comentarista político e econômico e começou a fazer críticas muito fortes, muito ferrenhas, com aquele estilão meio bizarro dele, e aí cresceu e chegou à posição que ele tá? Montou um movimento que virou um partido, ganhou eleições para deputado, fez oposição, uma oposição firme ao kirchnerismo, e aí se tornou, vamos dizer assim, o mito argentino. Nesse fenômeno, ele acelerou muito rápido para as eleições e pintou como favorito. Só que os adversários viram a experiência brasileira e viram também como derrotar uma figura nesse estilo, tá? Isso precisa ser colocado. Os adversários entenderam mais ou menos o jogo. Ligaram a máquina muito forte e começaram a colar o Milei no Bolsonaro. E aí há a meu ver, erro que o Milei cometeu, que é o erro de se associar demais ao Bolsonaro, porque ele permite, portanto, que essa associação que o inimigo tente fazer aconteça. Ora, quando o inimigo faz uma associação de cunho eleitoral que funciona porque, vamos dizer, o estereótipo Bolsonaro, não só para figura de esquerda, mas para o cidadão comum fora do Brasil, é um estereótipo muito ruim, mesmo para gente que vota mais à direita. Tá? Você pode pegar, por exemplo, como a direita europeia sempre torcia o nariz. A própria Le Pen torcia o nariz pro Bolsonaro. A forma como ele é visto não é exatamente a melhor maneira de você se construir ali. E o Milei foi topando, porque ele tava na vibe do Viva la libertad, carajo! Adiós, comunistas! Numa vibe memética, sem entender um pouco o ponto a ponto da estratégia. E no ponto a ponto da estratégia, ele tomou um baile da esquerda. A esquerda derreteu o Milei entre as prévias e essas eleições e praticou aquele populismo que eu já comentei. Tá? Ele acelerou também nessa mescla, nessa mistura com o bolsonarismo, a ponto de ter gastado o último dia de campanha dele gravando vídeo com brasileiros. Qual o sentido, como vocês estão vendo aí, dele estar com o Rodrigo Constantino ou com o vlog do Lisboa? A gente viu aqui no Brasil que o Salim Matar, que é o cara da Localiza, que é o verdadeiro dono do Partido Novo, mandou seus asseclas, mandou Marcel Van Hatten, mandou toda a turma deles para a Argentina porque eles querem vincular o Milei ao Zema. O que me dá calafrios, porque já temos uma experiência de Bolsonaro de entender que, vamos dizer, esses memes não são coisas que têm viabilidade. A gente já percebeu, a gente inclusive perdeu pro PT, tá? E o bolsonarismo também foi colar ali. Então, houve uma falta de foco muito grande e houve um outro problema, tá? Quando você percebe agora a composição da Câmara e do Senado, tá? O partido do Milei, ainda mais tenha crescido, e é verdade, o partido do Milei se tornou uma força política, ele não é uma força tal qual o partido da Bullrich, que é o mesmo partido do Macri. Tá? Este partido, ele verdadeiramente fez um número muito grande de cadeiras, especialmente na Câmara, e quando somado com o partido do Milei, tem maioria. Isso significa que caso ganhe o candidato da esquerda, ele não vai conseguir governar como imagina. A esquerda foi melhor pro Senado, sim,
mas a força política da direita está, em certa medida, ligada a Bullrich, tá? Que tem o partido mais estruturado, é um partido que não dá pra cravar que é de direita, vamos colocar que é um partido de centro-direita, mas num país como a Argentina, qualquer coisa que não seja absurdo kirchnerista, ele já pode ser chamado de direita, tá? E aí vamos pro terceiro elemento dessa história, que é a Bullrich. Ela não foi tão bem na eleição, mas teve seus 23%. O seu partido foi muito melhor do que o partido do Milei, tem uma estrutura e uma máquina maiores do que o do Milei, e são profundamente anti-fernandês, anti-kirchnerismo, tá? O Milei precisa desesperadamente, se quiser ganhar, virar praticamente todos os votos dela para ele. Ainda que ele, Milei, seja um cara que assuste inclusive um pouco os eleitores desses caras. E aí é o problema. Para pegar e levar esses eleitores para a urna, o Milei precisa parecer mais maduro. Ele precisa fechar, a Bullrich precisa declarar voto nele, o partido deles precisa, vamos dizer, se juntar, se unir para trabalhar junto, e o Milei em si mudar o tom. O adversário já sabe disso. O que o adversário pretende fazer? Fazer com que os eleitores da Bullrich sequer vão votar. O que o Sérgio Massa precisa é uma redução do quórum nas eleições para que os eleitores dessa Bullrich falem, entre dois lixos aí eu vou nem votar. Tá, que essa é a mentalidade dele. O Milei já não, ele precisa que essas pessoas vão votar. É um jogo complicado, tá? O Macri, que é o líder do partido da Bullrich, ele sabe o seguinte, e essa é a realidade, que o Milei ele vai adotar uma política muito similar à do bolsonarismo de tratar ele, nesse campo, como se fosse assim, uma direita de mentira, e já foi assim durante a campanha. E aí, quanto mais ele fomentar o Milei, mais o grupo político deles diminui. Ao mesmo tempo, eles não podem aceitar, e ninguém mais aguenta viver sob o jugo do kirchnerismo, tá? Então é uma decisão do ponto de vista político para eles complicada, porque eles sabem o que lhes aguarda, mas ao mesmo tempo, num país como a Argentina, cuja certeza é de fato que a continuidade do kirchnerismo é ruim pro país, apostar na incerteza do Milei é no mínimo tentar alguma coisa nova, tá? Eu não tenho nenhum, e aqui minha opinião, nenhum tipo de esperança numa figura como Milei. Acho o Milei muito bizarro, acho as declarações do Milei muito bobas, acho ele um grande comunicador, um grande meme, como é o Trump, como é o próprio Bolsonaro, mas não acho que ele obteria sucesso nisso, tá? Torço para que obtenha sucesso, mas sou muito cético com relação a isso. As eleições lá apertaram de verdade, tá? E aí o Milei vai precisar, não digo se reinventar, mas precisa ter uma maturidade que ele vai precisar para governar para poder ganhar a eleição. E isso é até uma notícia interessante, porque pode ser que ele tenha aquele tranco da realidade antes de assumir o poder, coisa que um cara como o Bolsonaro, por exemplo, não teve, tá? Como isso impacta aqui no Brasil? Veja, galera, o Lula precisa desesperadamente da vitória do Sérgio Massa para manter uma espécie de bloco sob seu comando dentro da América Latina. Isso porque a própria esquerda rachou com ele aqui. O Boric, que é o presidente do Chile, não se dá com o Lula, tá? O Lacalipou no Uruguai é um cara mais à direita. Ele tem apoio, obviamente, na Venezuela, ele tem apoio hoje na Colômbia, mas perder a Argentina significa uma mudança de vento. Uma mudança de vento que, caso o governo do Milei seja bom, pode bater por aqui, até porque os ventos do sul sempre descem, sempre sobem ali pelo Rio Grande do Sul, chegam aqui em São Paulo, vira aquelas frentes frias horrorosas. E essa frente fria é o que o Lula tem medo, tá? O bolsonarismo sabe disso e quer grudar no Milei para se reenergizar politicamente, para tentar trabalhar uma espécie de regra de três. Mas no fim do dia, isso é uma decisão essencialmente argentina, tá? A Argentina é um dos povos, e eu sempre falo, é o povo que mais lê na América do Sul, provavelmente na América Latina. É um povo com cinema sensacional, com rock sensacional, com música boa, comida boa, vinho bom. É uma cidade, uma das cidades do mundo com o maior número de livrarias, né? Volto a falar, um povo que lê, mas é um povo que, apesar de todas essas qualidades, toma decisões bizarras. É um país em que o sindicalismo, em que o corporativismo, em que a corrupção, assim, se esforçam para destruir. A Argentina é um país que sempre teve tudo para dar certo. A Argentina teve tudo para ser um país de primeiro mundo na América do Sul, mas não consegue, porque parece que o próprio povo falou, nós seremos de terceiro mundo. E o trabalho que os argentinos têm para se sabotar é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Então, a chance deles se sabotarem nessa eleição estão todos aí. Tanto que temos duas figuras, em certa medida, bizarras no segundo turno aqui, tá? Mas se eu pudesse dizer, a escolha pior é a manutenção do Sérgio Massa, que é a continuidade do governo fernandês, e a manutenção da pobreza para eles. E aí fica a dica, que eu já vi muita gente falar na internet, né? Eu, como brasileiro, apenas olho. Se botar o Massa e der ruim, vai ser bom para ir lá comer uma carne pagando pouco. Se ganhar o Milei e também for ruim, você vai poder comer essa carne do mesmo jeito, mais barata, tomando vinho com preço barato. Então, para nós brasileiros, resta torcer, se não pelo churrasco, pelo sucesso dos nossos irmãos.
Esse foi meu recado, beijos e abraços pra todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso